Olá, Oi, tudo tudo bem? bem? Que bom, é um prazer te receber aqui para a gente falar sobre essa área que eu sou apaixonada, eu adoro, sou suspeita, que eu sou apaixonada pelo direito tributário. Fiquei muito feliz de que o tema hoje é dessa área tão legal e essa área que a gente precisa divulgar mais e trazer mais o pessoal para o nosso lado. Sim, verdade, né? Não temos muitos tributaristas. São poucos, né? O nicho parece que tá meio, o círculo tá meio fechado, a gente tem que dar uma expandir um pouco esse círculo. Sim, tem que mostrar para os colegas que não é um bicho de sete cabeças, né? Que nem vocês escreveram na legenda. Exatamente. Você quer começar se apresentando para o pessoal? Sim, pode ser então. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer primeiramente ao Cálculo Jurídico pelo convite. O meu nome é Francine Facnello Gaspareto. Eu sou advogada tributarista na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Oi, Enzo. Eu vi que meu sobrinho mandou ali oi, tia Fran. Oi para todo mundo, então, que está aqui nos prestigiando e assistindo. A minha carreira com direito tributário iniciou logo após a minha saída na faculdade. Eu me formei em 2011 pela Universidade da Região de Joinville, pela Univille, também aqui no estado de Santa Catarina. Me interessei pelo direito tributário na faculdade, no nono semestre. Eu tive direito tributário e ali eu já demonstrava interesse, já gostei muito da matéria. E ao me formar, busquei então uma especialização, curso de pós-graduação em Direito Tributário e vim trabalhar aqui em Chapecó, num dos maiores escritórios de contabilidade da região, justamente para começar a ter esse contato aí com o direito tributário. Então, estou na área há 11 anos e tenho pós-graduação em gestão tributária, planejamento tributário. A gente tem que estar sempre, né, se atualizando. Mas um pouquinho da minha carreira é essa. E hoje sou proprietária do FFG Advocacia, que é um escritório especializado em atendimento tributário e empresarial para as empresas aqui do oeste de Santa Catarina. Que interessante. E ouvindo você falar que você apaixonou por direito tributário ali no nono período da faculdade, dali você já decidiu que queria atuar nessa área. Sim, exatamente. Ali eu já sabia que eu já tinha me decidido durante a faculdade que eu queria a advocacia e não um concurso público. Eu venho de uma família de funcionários públicos. Os meus pais são funcionários públicos federais, então lá dentro da minha casa eu sempre convivi desde criança no mundo jurídico, mas todo mundo, né, me incentivando a ir para a parte pública, para concurso. Mas durante o período da faculdade eu decidi que eu gostava mesmo era da advocacia, foi com que eu estagiei e com que eu realmente me interessei. E aí, no nono semestre, com o direito tributário, eu tive certeza que era essa área que eu queria levar para minha atuação. Que legal. Quando a gente sai da faculdade, sempre tem essa dúvida, né? Do direito, se a gente vai para a advocacia, se vai estudar para prestar algum concurso público. Como que foi para você essa escolha? Você se apaixonou mesmo pela advocacia e decidiu não seguir ali os passos dos seus pais? Sim, eu acho que por eu ter os exemplos dentro de casa e por eu conviver num ambiente público, então, como eu falei, foi algo que eu sabia muito bem qual que eram os dois lados da moeda, né? Tanto do funcionalismo público quanto durante a faculdade eu estagiei em escritório de advocacia. Então, eu sabia exatamente ali como que seriam as duas realidades. E aí, para mim, a decisão foi muito clara porque eu não gosto de nada que seja estático, que, né, eu vou realizar todos os dias aquele mesmo trabalho. Vem o processo, é o mesmo despacho, é a mesma análise, enfim. Eu gosto do dinamismo. Então, para mim, a advocacia, ela calhou muito bem, porque justamente isso, todos os dias a gente tem algo diferente. Então, foi isso que me fez despertar a minha paixão e saber, não, eu quero advogar. E aí, a área o tributário foi o que, dentro da sala, nós éramos em 35 alunos, éramos em três que gostávamos do tributário. O restante, todo mundo mais da área civil, da área penal, e ali foi que me despertou esse gosto pelo diferente, e aí foi com que eu decidi que eu iria me especializar e atuar. Me aconteceu parecido com você, porque eu também me apaixonei por tributário ali na faculdade.
e ninguém gostava. Basicamente, quase ninguém da turma, todo mundo achava muito difícil, muito uma coisa de outro mundo. E eu acho que é muito por isso que vira um bicho de sete cabeças na advocacia, né? A gente acha que não vai dar conta, que é muito difícil, que é muito diferente. E na realidade não é tão assim, né? Não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo imagina. E hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre como atuar, iniciar ali no direito tributário, que é uma área que eu acho que está em constante expansão, assim. Acho que é o momento ideal para começar a atuar na área. Sim, Ana, e me fazem muito a seguinte pergunta. Francine, a advocacia não está saturada? Né? Você não acha que já tem escritório demais, tem advogado demais, muita gente se formando? E a minha resposta é: não, a advocacia ela não está saturada para o profissional que busca um diferencial no mercado. Ela está saturada do mesmo. Assim como na medicina, assim como na engenharia, assim como na contabilidade. Profissionais que fazem o mesmo, tem muitos. Agora, um profissional que busca atualização, que leva algo diferente para os seus clientes, busca soluções diferentes, isso tem mercado de sobra. Então, a gente tem muito campo aí dentro da advocacia para explorar e para buscar. Você comentou sobre diferencial, você pode dar mais dicas para o pessoal do que pode ser o diferencial? O que eles podem investir para conseguirem se destacar aí nesse mercado que muita gente acredita, né, que está saturado, e eu tenho a mesma visão que a sua, que está saturado para quem não consegue procurar algo a mais, né, para quem está ali naquela base no mesmo. As dicas que eu dou são um atendimento diferenciado, um atendimento de qualidade. Hoje o meu escritório aqui em Chapecó, ele é chamado de escritório boutique. Então, o meu atendimento, a minha busca não é pela quantidade de cliente, e sim pela qualidade, para que o cliente que ele venha até o meu escritório, ele queira ficar e ele queira pagar o preço do que eu estou cobrando pelo meu serviço, em virtude de ele enxergar que há uma qualidade na minha entrega. Então, essa é uma das dicas. Com relação, hoje a gente tem muita tecnologia, então buscar softwares, buscar aliar a tecnologia com o direito, em todas as áreas, seja dentro da área civil, área penal, área tributária, nós temos hoje. Então, né, o cálculo jurídico é um software. Então, a gente trazer isso para dentro do escritório como um diferencial na entrega, no resultado, na apresentação para o nosso cliente é muito importante. A busca constante por especialização, por cursos, é algo que eu digo assim: a gente tem que estar sempre de olho no mercado para enxergar o que ele está, para qual caminho ele está seguindo, e aí está podendo levar essas ferramentas para os nossos clientes. Tem uma pergunta aqui: quais serviços consigo oferecer dentro da plataforma Cálculo Jurídico, sendo ainda bacharel? A gente tem, deixa eu te atrapalhando, deixa eu responder ela, a gente Pode tem falar. várias ferramentas que você pode explorar, a gente tem vários cursos que você pode assistir, treinamentos ao vivo de todas as áreas jurídicas, que são muito legais para quem ainda é bacharel, até para fazer isso mesmo, se atualizar e se aprofundar no tema, para quando você for advogar, iniciar a sua carreira na advocacia, você já tem uma boa bagagem na hora da sua atuação. Acho que isso responde o que ela perguntou. Acho que é Dayana, acredito eu. Inclusive, Isso. pessoal, mandem as suas perguntas, que a gente vai responder, a doutora Francine vai responder vocês aí no decorrer da nossa live. E, doutora, vamos começar então a falar sobre como começar a atuar nesse bicho de sete cabeças que as pessoas acham que é o direito tributário? Sim, vamos lá, Ana. Eu separei quando fui chamada por vocês, né? Eu apontei ali três pilares que eu acho que são muito relevantes para quem está iniciando essa carreira, e são perguntas que eu também recebo bastante de: eu quero começar a atuar no tributário, Francine, por onde que eu começo, né? Então, primeiro ponto, né? Aquilo que eu já falei no início e volto a frisar aqui: uma boa especialização, um bom curso. Tá sempre muito atento e sempre estudando. Hoje a gente tem alterações legislativas diariamente. Então, o tributário, ele é algo que você precisa estar diariamente atento a notícias, buscando informações, o que teve de alteração, como que está sendo aplicado isso na tua localidade, perante indústria, perante empresas, perante toda a tua região, né? Porque a gente tem tributos municipais, estaduais e federais. Então, a gente tem que levar muito em consideração o estado que a gente está, o município,
como que é aplicado e se teve alguma alteração legislativa ou não. E aí, para começar a atuar no direito tributário, primeiramente, a gente tem que observar, dentro do tributário, ele também é amplo. Então, eu sempre falo que a gente tem que escolher uma área dentro do tributário. Hoje a gente tem o consultivo tributário. O que é o consultivo tributário? Então, é o planejamento tributário, é uma área que eu atuo muito, que eu gosto muito, porque em decorrência dessas alterações constantes legislativas, no planejamento tributário você consegue passar para a empresa e visualizar dentro da empresa, com base no regime tributário que ela escolheu, com base na área de atuação dela, qual que vai ser o melhor caminho para ela seguir. Eu falo muito e é algo que eu vejo que dentro do tributário também tem isso. As pessoas, elas, por exemplo, hoje os regimes tributários que a gente tem, né? Então, nós temos Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Dentro desses regimes, nós temos tetos de valores para alterar. A empresa atingiu 4,8 milhões de reais, altera do Simples Nacional e vai para o lucro presumido. Mas, Francine, é só quando atingir esse valor? Não, não é. Nós temos empresas que estão no lucro presumido e poderiam estar no lucro real, não atingiram um faturamento de 78 milhões no ano, mas em decorrência da atividade, lucratividade, vários fatores que dentro do planejamento a gente consegue visualizar, dentro do consultivo tributário você consegue visualizar, essa empresa ela poderia estar pagando menos tributo. Então, é uma área muito ampla e que deve ser muito bem explorada. Um dos pontos dentro do tributário. Além do consultivo tributário, a gente tem o processo administrativo fiscal. O que seria o processo administrativo fiscal? É você atuar dentro, fazendo defesas, recursos administrativos, atuando diretamente, né, com fisco estadual ou Receita Federal, dentro dessas defesas, porque hoje a gente encontra também muita inconsistência no processo administrativo. A gente consegue anular, a gente consegue diminuir multas, consegue alegar prescrição, decadência, né? O que é isso? Verificar lá se o período que está sendo cobrado já não poderia mais estar sendo, em virtude da decadência de 5 anos, em virtude de já ter prescrevido. E ainda temos o processo judicial tributário, né? Que é as teses judiciais. Então, você ingressar com uma tese judicial para o teu cliente e ainda também passando do processo administrativo fiscal, indo para o processo judicial para conseguir aí uma redução da litigiosidade, né, dentro das empresas. Então, é muito amplo o mercado tributário. Ele tem várias vertentes que você pode explorar. E eu sempre digo, você vai ter que atuar para saber com o que tu vai se identificar, né? Eu comecei atuando lá no início, lá dentro do escritório de contabilidade, comecei atuando na parte de processo administrativo e na parte do contencioso, né? Processo tributário judicial. Então, a gente fazia muita tese, fazíamos defesas de clientes, e aí você vai entendendo qual que é o lado, o que você mais gosta, né? Eu gosto de estar mais buscando teses para o meu cliente ou não. E hoje, dentro do meu escritório, eu faço a parte de processo judicial, processo tributário, faço tese, mas o meu foco principal é o planejamento. Hoje eu Que é o consultivo. É o consultivo. Hoje as empresas buscam o meu trabalho com relação ao consultivo. Eu acredito muito na prevenção. Em todas, como eu falo, em todas as áreas, seja no civil, seja no penal, seja no trabalhista, dentro do tributário, a prevenção é o futuro, né? Para você evitar chegar num processo judicial. E além disso, o consultivo, para quem está iniciando principalmente, eu acho que é uma forma mais fácil de cobrar, né? Porque o consultivo você consegue cobrar ali antes. E existe uma dificuldade dos advogados em cobrar. Cobrar é uma questão muito difícil, né? Uhum. E quando a gente tem aí o processo judicial, o advogado fica com aquele receio de, assim, cobrar antecipado ou só cobrar ali no eixo da ação, né? Os 30%, 20% no eixo da ação. Então, eu entendo que o consultivo pode ser assim, uma boa forma de um start na área tributária para você ir mais tranquilo, sem medo, que você pode cobrar ali antecipado esse seu serviço. Sim, e é uma forma até de você entrar nas empresas.
Porque eu escuto muito e realmente tem, por exemplo, hoje aqui na minha cidade nós temos grandes bancas, grandes escritórios que vieram de fora, de grandes cidades, e vem muito com uma carteira de teses judiciais. Então as empresas já têm contratado essas teses, e aí você vai como tributarista se apresentar. O que que você tem de diferente deles? O que que você faz de diferente deles? Ah, não, eu trabalho com, né, desenvolvi dentro do planejamento tributário essa fórmula, essa, né, eu tenho esse conceito. Então você consegue entrar, é uma porta de entrada também para o teu cliente. Você acaba fidelizando, né, o Fideliza. cliente. Você entra com um tipo de serviço e aí você faz um bom atendimento, faz um bom Uhum. trabalho e consegue fidelizar ele ali para outros tipos de serviço, tudo aquilo que ele precisar. Tem uma pergunta aqui no chat que é: que tipo de clientes buscamos quanto à qualidade e não quantidade? Então, eu sempre falo assim, com relação a essa questão de qualidade e quantidade. O que vai determinar isso vai ser a tua entrega. O que você vai levar para o teu cliente. E não em si o cliente. Eu quero atingir indústria, eu quero atingir distribuidor, eu quero atingir comércio, eu quero atingir clínicas médicas. Mas o ponto X entre quantidade e qualidade está na entrega do teu trabalho. Se você fizer uma entrega de um planejamento tributário excelente, que o teu cliente ele vai te contratar independente do teu preço, independente do valor que você colocar, porque ele enxerga essa qualidade, ele vê resultado, então você consegue, você não precisa ter, eu não preciso ter 100 clientes no meu escritório para ter X faturamento. Se eu tiver 30 clientes que eu conseguir fazer essa entrega de qualidade, eu vou atingir o mesmo faturamento do que se eu tivesse 100. Porque ele vai enxergar a qualidade no meu trabalho e ele vai pagar o valor que eu estou colocando, né, o preço naquele planejamento, naquele trabalho, enfim, que está sendo feito. Aí pergunta, Tem uma outra mas pergunta sobre clientes, né? Como chegar a esses clientes? então, como chegar nesses clientes? A minha estratégia, como que eu faço, né? E como que eu fiz para ter a minha carteira de clientes hoje? Uma que eu falo é definir esse objetivo, então, o que que você quer atingir primeiro, né? Então, vou desenvolver um planejamento para a indústria, vou desenvolver um planejamento para distribuidores, eu vou desenvolver um planejamento para comércio, tá? Definir isso. Então, fazer uma lista, primeiro começando com com a tua rede de relacionamento. Então, quem que você conhece, quem que são os empresários, quem que tem próximo de você, que é algum conhecido, que alguém conhece, que pode te indicar, porque hoje a indicação dentro da advocacia, o boca a boca é muito importante. Vou te dizer que assim, você ligar numa empresa que nunca ouviram falar de você e pedir para conversar com um gestor para apresentar algo tributário, a chance de você conseguir uma reunião diminui lá para 5%, porque ele não vai parar o dia dele, ele recebe e-mails e mensagens o dia inteiro oferecendo trabalho tributário, né? Hoje a gente fala assim, tem uma popularização de empresas e pessoas falando que fazem esse tipo de planejamento. Então, assim, a indicação é muito importante. E aí isso entra na qualidade. Porque se eu faço um trabalho para um empresário bom, ele vai me indicar para outros. E isso é uma das A coisas. importância de fazer esse bom trabalho. Você O fideliza o cliente, networking. além dele voltar para fazer mais trabalhos com você, ele sempre vai te indicar. Exatamente, exatamente. E aí o networking funciona. Porque aí ele vai te indicar para um, que vai te indicar para outro, porque já fez na empresa tal, do segmento tal, e aí você começa a ganhar autoridade dentro da tua área, do teu nicho, e começa a conseguir mais clientes. Não existe mistério, gente, não existe, eu digo, não existe receita de bolo. O que funciona às vezes para mim, vai funcionar para alguém, não vai funcionar para o outro. Mas tem um caminho que eu sempre digo, é sério. Se você fizer um trabalho bom e correto, a chance, não tem chance de dar errado. O êxito, ele é certo. Demora, mas ele vai vir. Entendi. Você comentou sobre os três grandes nichos de atuação na área tributária e você comentou que o ideal é realmente atuar em todas elas para descobrir o que você gosta. E você acha que realmente o consultivo pode ser uma boa porta de entrada. E aí depois Pode. você pode ir descobrindo ali o que é que você gosta. Às vezes até o próprio cliente do consultivo, você, como a gente comentou, você pode oferecer ali algo que você na conversa você vai perceber
algum processo ali, ele comentando sobre alguma coisa que você pode partir, por exemplo, para essa área judicial. Exatamente. Exatamente. Eu tenho experiência dentro do escritório, uma empresa que não era minha cliente na parte de ações tributárias, fez um planejamento tributário comigo, gostou do meu trabalho, ele veio me buscar pedindo: eu ouvi falar dessa tese, você faz essa tese? Faço. Ah, então eu quero fazer com você. E aí ele trouxe essa tese para dentro do meu escritório. Então ele não fecharia essa tese. Se eu tivesse ido na empresa dele para oferecer essa tese, ele levaria para o escritório que faz as outras ações judiciais tributárias para ele. Mas como ele conheceu o meu trabalho através do consultivo tributário e gostou, ele resolveu trazer mais isso para mim fazer. Então é uma cadeia, é um processo, né? Nós mesmos somos assim, né? Com outros serviços que a gente vai contratar. Você não contrata tudo de uma vez. Você contrata uma coisa para você ver se você gosta do profissional. Se você gostou daquele profissional e ele fez um bom serviço, você vai contratar outras coisas com ele e você vai começar a indicá-lo para pessoas conhecidas. Então, dentro da advocacia assim também. O boca a boca, né? É importante. Sim, é É o famoso. super importante. Você estava comentando sobre os pilares, né? Sobre como iniciar na advocacia. Sim, e aí um segundo ponto que eu trouxe também, que eu coloquei aqui para a Ana, que eu acho que é importante a gente falar, também é com relação a dominar os princípios tributários. Então, hoje a gente tem, né, questão de isonomia e retroatividade, prestar atenção nisso, saber sobre isso com relação. A gente tem para vários segmentos hoje, a gente consegue, né, fazer esses pedidos de isonomia tributária. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que dominar o que você está falando. Eu tenho um projeto também, Ana, fazendo um parênteses aqui, trazendo, que se chama Mulheres no Tributário, Legal. tá? É um projeto meu e de uma advogada de São Paulo, da doutora Ana Carolina, porque nós sentimos a necessidade, ao nos conectarmos, de ter mais mulheres atuando no tributário. A gente recebia muito questionamento de Francine, eu fui para um congresso em São Paulo e tinham lá 70 homens e 5 mulheres. E eu estava numa mesa só com homens debatendo. E eu recebi muitas perguntas através do Instagram de como que eu me posicionava, como que eu conseguia estar naquele ambiente. E eu disse através do conhecimento. Se você domina o que você faz, não importa o gênero, você consegue. Então, assim, dentro do tributário, você vai atuar diretamente com empresários, né? Diretamente. E o empresário, ele sabe do que ele está falando. A realidade da empresa dele é ele quem conhece. Então, você dominar o assunto vai te trazer essa autoridade e vai conseguir fazer com que você passe para ele uma segurança. Nada mais é do que o empresário ele quer se sentir seguro. O tributário é o coração da empresa. Você vai ter que fazer perguntas para ele que são íntimas da empresa. Você vai ter que perguntar para ele quanto que ele fatura, quanto que foi o faturamento anual da empresa dele. Você vai ter que perguntar para ele como que tá o pagamento dos tributos, se ele tem alguma dívida com a União, com os estados. Então, isso é o íntimo da empresa. Isso é algo que muitas vezes eles não querem dividir. E para você conseguir seguir dentro do caminho do tributário, ele tem que sentir segurança em você. Então, como que eu vou demonstrar para que ele se sinta seguro? É que eu domino o que eu conheço. Eu sei do que eu estou falando, então eu passo essa segurança para ele. Então, esse foi o segundo pilar ali que eu coloquei, que eu acho que é muito importante nesse início de atuação na carreira. E é um conhecimento básico que, às vezes, pelo que eu percebo conversando com os colegas, muitas vezes a gente não tem, as pessoas não têm o básico, né, dos princípios. E, além do básico, você acha que é obrigatório ter uma pós para poder começar a atuar ou apenas fazer cursos isolados, assim, estudar sobre o tema é válido para você já começar ali a atuar na advocacia tributária? Não, eu acho imprescindível ter uma pós-graduação. Hoje nós temos MBA, temos especializações. Então, assim, depois, por exemplo, eu fiz a minha especialização e após, eu fui fazendo vários tipos de curso, né? E continuo até hoje fazendo vários tipos de especializações. Mas eu acho que é imprescindível você ter uma pós-graduação em direito tributário. E aí, depois, dentro da área que você escolher, se vai ser no consultivo, se vai ser no processo administrativo tributário, se vai ser no processo judicial tributário, aí fazendo cursos de especialização e se aprofundando na matéria.
sempre se atualizar, né? A gente comentou no início, eu acho que o tributário e eu acredito que o previdenciário também sai novidade basicamente todo santo dia. Sim. Todo santo dia a gente tem uma novidade, alguma MP, que é alguma coisa que mudou, alguma instrução normativa. Então a gente tem que sempre ficar atualizado, né, para conseguir oferecer ali esse bom atendimento para o cliente. Sim. E o terceiro pilar que eu comentei ali, que eu coloquei para vocês também, que eu acho que é imprescindível, é escolher um tema e começar esse aprofundamento. Então, por exemplo, lá eu vou escolher trabalhar com tributos federais. Então, a minha expertise vai ser em IPI, imposto de renda, pessoa jurídica, né? Eu quero me aprofundar nas contribuições, quero entender o que é contribuição social, CSLL. Não, eu quero ser expert em ICMS, vou trabalhar, vou olhar a legislação, vou atuar com ICMS, ICMS, ST. Então, por isso que eu falo, dentro do tributário é muito vasto o campo. Eu consigo delimitar e consigo atingir o nicho que eu quero através dessas delimitações de temas. E hoje eu digo, quanto mais especialista você é, melhor você é. Então, assim, A gente eu não sou costuma especialista. gostar do generalista, né? As pessoas Exatamente. costumam gostar de quem atua em algum, por exemplo, um tributo específico, ICMS, por exemplo. Exatamente. Então, assim, eu sou especialista, eu falo dentro da medicina, né? E tem o ortopedista, mas o ortopedista que é especialista em joelho, que é especialista em ombro, que é especialista em mão, em cotovelo. Dentro do tributário é a mesma coisa. Eu sou uma tributarista especialista no quê? Em consultivo tributário focado em tributos federais. Então, a minha expertise é mais essa. Não, eu quero focar em tributos estaduais. E aí, por isso que tudo está interligado. Aquilo que eu falei de você estudar a tua região, de você saber o né, tem mais indústria na minha cidade, tem mais comércio, o que eles fazem, né, como que eles atuam. Então, por exemplo, assim, a minha expertise é com distribuidores. Eu atuo muito com distribuidores, seja de medicamento, de autopeças, de alimentos. Mas por que distribuidores, Francine? Porque eu encontrei dentro do mercado de distribuidores uma dificuldade. Qual que é a dificuldade deles? Classificação fiscal de mercadoria. Os distribuidores, eles têm estoques grandes, então eles têm lá dentro do estoque 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil itens. E esses itens, eles precisam ser classificados. Eles têm uma classificação fiscal, porque o tributo vai vir através dessa classificação fiscal. Se essa classificação fiscal está incorreta, na entrada da mercadoria dentro da empresa, na saída da mercadoria ela vai estar sendo tributada errado. E, tá, mas é R$ 9 de PIS, é R$ 6, R$ 3 de COFINS. Mas isso multiplicado pelos No últimos montante. 5 anos. E quantas vezes esse produto sai? Ele saiu uma vez, mas de repente é uma peça que foi vendida 36 vezes no mesmo dia. 36 vezes pagou o PIS e COFINS errado, porque era um produto monofásico, que a gente fala, por exemplo, ele deveria estar com uma CST lá 02 e ele estava, né, CST 04, na verdade, e ele estava com a CST incorreta. E aí estava tributando PIS e COFINS. Então, é muito amplo. É isso que eu gosto de falar, assim, que se você conseguir encontrar um nicho dentro do tributário, você vai se destacar. Você vai encontrar algo para você atuar e levar de diferente. E falando nesses tributos, né, os estaduais, municipais, os federais, você tem dicas de teses tributárias envolvendo esses tributos que o advogado pode começar ali para iniciar na advocacia tributária? Sim, hoje, né, a gente tem aí rodando no judiciário algumas teses aguardando o julgamento. Então, a gente tem a exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e COFINS, né, que a gente tem a grande tese do século, que é a exclusão do ICMS, né, e com base na exclusão do ICMS surgiram várias teses filhotes. Então, a gente tem a exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é algo que tem tido bastante repercussão e a gente está aguardando aí decisões dos tribunais superiores com relação à repercussão geral, se vai ser considerado né, que está ilegal, inconstitucional essa inclusão do ISS. Hoje a gente ouve muito e vieram vários clientes me questionar
né? Porque a gente teve uma decisão aí no início do ano com relação à coisa julgada, a relativização da coisa julgada. E aí se gerou uma insegurança jurídica no sentido de que eu vou protocolar uma ação e lá ao final o meu cliente vai ter um trânsito em julgado. Daqui a alguns anos o Supremo Tribunal Federal muda o entendimento e o meu cliente ele tem que devolver esse valor. Sim, hoje a gente tem uma insegurança jurídica grande. Isso foi uma das coisas que fez eu ir para o consultivo tributário muito mais focada e forte nesse sentido. Mas a gente tem meios, por exemplo, o mandado de segurança, que não vai gerar uma sucumbência para o teu cliente. Então, se o Supremo, se você chegar lá na terceira instância essa ação for julgada improcedente, vai ser extinta a ação, teu cliente vai ter pago custas iniciais, você não vai receber os seus honorários ao final da ação, mas pelo menos, né, não tem uma sucumbência aí que você possa estar levando e passando para o teu cliente. Então, a gente tem que estar procurando meios dentro das nossas armas, dentro do que a gente tem, para estar levando uma segurança e passando a maior segurança jurídica que a gente pode. E eu sempre falo, transparência. Eu sou muito transparente com o meu cliente, eu gosto de levar para ele percentual de êxito, então de deixar ele bem ciente, olha, nessa ação você tem 60% de chance de ganhar, nessa ação você tem 10% de chance de ganhar. Então, assim, ele assina um termo que ele está ciente desse percentual de êxito e lá ao final da ação, né, a gente vai ver o resultado, até para que não gere, eu sempre falo, se você coloca, não, tem 100% de êxito, você vai ganhar. E aí vem uma decisão negativa, gera uma frustração, né, para o cliente. Nada no direito a gente tem 100% de chance de êxito, né? Depende muito de qual tribunal a gente está, de qual cidade a gente está falando, o juiz, né, o entendimento ali daquela região. E eu queria te perguntar sobre a sucumbência, porque é um medo que os nossos clientes têm, né? Principalmente quando a gente fala em teses tributárias, que são teses, então não existe ali uma definição, a gente tem trabalho ali, claro que estudando ali, né, as últimas decisões dos tribunais superiores sobre o assunto, mas é um achismo, né? A gente acredita que vai ser aprovada a favor do nosso cliente, mas pode ser que não. E é uma dúvida muito grande do pessoal sobre a sucumbência. Acaba que se o advogado não explica direito ali no início, chega no final, o cliente pode ficar chocado, assim, ou falar que não sabia que existia, né, esse risco da sucumbência. Você pode dar dicas de como falar com o cliente sobre esse assunto? Sim. Normalmente, dentro do meu escritório, eu trabalho com a aplicação, com a impetração de mandado de segurança. Justamente com relação à sucumbência e para poder passar essa realidade para o cliente. É claro que em determinadas situações a gente vai sentar, vai conversar, vai apontar para ele. Se o cliente disser, não, ok, vamos entrar, né, com uma declaratória ou com uma repetição de indébito, eu concordo, tenho noção dos riscos, a gente vai fazer nesse formato. Mas, para mim, funciona muito bem aqui na minha região e com os meus clientes o mandado de segurança. Eu tenho uma boa aceitação, até nós comentamos ali, você comentou ali no início com relação à cobrança de honorários para ajuizar. Como que eu faço no meu escritório? Eu cobro uma taxa administrativa para o meu cliente. É uma boa dica. Tá? Então, se eu posso dar uma dica para vocês, Francine, você não cobra nada para entrar com uma ação judicial? Não, eu cobro, eu tenho custos, né? E o escritório vai ficar acompanhando essa ação por anos. Então, qual que é o método que eu utilizo? É a cobrança de uma taxa administrativa. Então, para ingressar com essa ação judicial e fazer o acompanhamento até o final da ação, nós temos uma taxa administrativa do escritório. Tenho poucos clientes que reclamam dessa taxa ou que fazem algum tipo de consideração. E a segunda estratégia, daí para os que vêm e dizem, mas tem um escritório do fulano de tal que faz para mim sem cobrança. Aí eu utilizo aquela argumentação de que eu falei, de que o meu escritório oferece uma qualidade e que o que eu posso estar fazendo, colocando para ele no contrato de honorários, é que esse valor vai ser abatido no caso de êxito. Então, se ele lá no êxito ganhar o valor que ele me pagou de taxa administrativa para entrar com a ação, eu abato no valor final. Se a ação for julgada improcedente, esse valor fica.
e aí é para conversão praticamente de 100% dos clientes. Que interessante. E essa taxa administrativa seria diferente de cobrar a consulta, por exemplo? É mais Seria? a Não, administrativa é para entrar com o processo. entrar com o processo. Exatamente, entrar com o processo. Aí você tem que fazer dentro do teu escritório, por exemplo, eu tenho aqui, quem que vai, eu tenho funcionário, luz, todos os custos multiplicado por esse, né? Hoje uma ação judicial tributária, ela dura em média 18 anos. Gente, Eu acho que é o processo mais demorado de todos, de todas as exatamente, áreas. exatamente. Sabe, a tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Eu tive colegas, logo que eu me formei, que tinham entrado com ação judicial lá em 2006. A ação foi julgada em 2014. E os embargos de declaração, entendeu? Em 2019. Então, assim, é algo que o escritório ele precisa se manter, né? Então, precisa calcular ali dentro de uma realidade, dentro da realidade dos teus clientes. Aí você vai avaliando, né, o valor que você acha mais viável de cobrança de taxa, mas eu acho imprescindível. Ninguém trabalha de graça, a gente não faz nada hoje, né? É o teu trabalho, é a tua inteligência, é a tua expertise. Então, você tem que passar isso para o cliente e se ele realmente, né, quiser, ele vai acabar te contratando para fazer. Excelente. Tem uma pergunta aqui da Kelly. Doutora, acabei de abrir meu escritório e chegou até mim duas ações sobre a isenção do imposto de renda de proventos de aposentadorias devido à moléstia profissional. Seria uma boa área para investir? Seria. Essa área de tributos previdenciários, nós temos pouquíssimos profissionais especialistas. Então, eu sempre falo assim, que por isso que eu até falei lá no início, agora eu repito, né? A gente acaba repetindo, mas é justamente essa questão do se especializar. Se você puder e tiver a possibilidade de se especializar nessa questão do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, você vai conseguir um nicho de mercado muito grande. Porque são poucos os profissionais dentro do tributário que se especializam em tributos previdenciários. Inclusive, logo que eu me formei, que eu me especializei e que eu entrei no escritório, foi uma das conversas que a gente teve de demandas, né? Que procuravam e tal, mas assim, era uma demanda baixa e tudo mais, e nós contratamos um escritório de fora, para vocês terem uma noção, especialista só em tributos previdenciários, para nos auxiliarem, porque em virtude das outras demandas de tributos federais e estaduais, a gente não conseguia dar conta. Então, Kelly, é uma super oportunidade. Super. Se você tiver a chance de se especializar aí, buscar cursos, se atualizar e começar a procurar dentro da tua região, tenho certeza aí que vai ser sucesso o teu escritório. Obrigada por trazer a pergunta, Kelly, muito interessante. E aproveitando a pergunta da Kelly, se chegar o cliente no meu escritório e eu não for especialista nessa ação, eu não souber fazer essa ação, ou não puder fazer essa ação, o que eu faço? Então, hoje, novamente, falo do networking, né? Eu, dentro do tributário, eu conheço e tenho parcerias com outros advogados tributaristas, que aí sim eles são experts na área deles. Por exemplo, tem uma advogada que é parceira do meu escritório, que ela é especialista na parte tributária das sucessões. Então, como eu atendo um público empresarial, e aí eu estou ali fazendo um planejamento tributário, muitas vezes ele me questiona, mas eu quero fazer uma sucessão, tá entrando meu filho, ou eu tenho bens, eu quero fazer constituição de holdings. Aí já entra toda uma parte societária. Francine, você faz? Não, eu não faço. Mas eu tenho uma advogada que trabalha com o meu escritório, parceira do escritório, que é especialista nisso. Então, conversa com ela, passo para ela, faz os atendimentos, e aí o cliente ele fica satisfeito porque eu entrego algo de muita qualidade para ele, porque é diferente de eu ir estudar. Ah, não, eu faço. Aí eu vou lá, vou estudar, vou perder meu tempo para fazer Estudar uma desde o ação. início, sendo que já Isso, tem. Você pode fazer uma parceria com alguém que já tem a expertise ali para atuar com maestria naquela ação. exatamente. E ela vai entregar um trabalho de qualidade para ele. Então ele vai, o cliente ele gosta disso, tá? Eu trabalho com parceria já há alguns anos e vejo que funciona muito bem nesse sentido. Você acha interessante ter parcerias também com advogados de outras áreas? Porque você é advogado tributarista, mas pode ser que chegue alguém com algum caso previdenciário, por exemplo, que não tenha nada a ver com tributos. Você acha interessante também ter advogado para você indicar ali para esse cliente?
Porque acaba Tem. que o cliente confia em você, né? Se ele é seu cliente, ele confia. Eu acho que poder ter essa indicação é muito bom. Hoje eu tenho dentro do meu leque de advogados, tenho advogado no trabalhista, né, no caso trabalhista empresarial, porque é o nicho que eu atendo. Advogado parceiro no previdenciário, tenho advogados parceiros em todas as áreas, sim, justamente por isso, para atender a essas demandas dos meus clientes e para que eles saiam satisfeitos, né, com relação ao trabalho apresentado. Para mim, a parceria hoje ela é fundamental. Excelente. Você tem mais alguma dica para compartilhar com o pessoal? Algum insight sobre aí como iniciar na advocacia tributária? Ana, então a princípio eu acho que é, né, com relação a isso tudo aí que eu falei, então fazendo uma retrospectiva novamente, eu sempre gosto muito de dizer que sim, como eu falei lá no início da live, tem espaço dentro do direito, tem espaço dentro da advocacia tributária, muito espaço. Olha a colega ali colocou agora que foi procurada por uma questão envolvendo imposto de renda e proveitos de aposentadoria. Nós estamos falando aí de um benefício que vai envolver parte previdenciária. Temos pouquíssimos tributaristas atuando com tributos previdenciários que têm domínio sobre contribuição social, enfim, sobre folhas de pagamento, INSS. E a gente encontra muito erro nessa parte tributária, no planejamento tributário. Então, essa fica a minha dica. Busquem se atualizar sempre. Busquem a tecnologia é nosso aliado dentro do direito. Há 11 anos atrás, quando eu me formei, ainda a gente não falava sobre isso dentro das faculdades, né? E hoje é algo que eu digo que é imprescindível para você levar, ter um diferencial e ser aliados de software, trazer tecnologia para dentro do escritório, automatização, deixar o teu cliente a par, ele vai vir protocolar uma ação com você hoje. Essa ação vai ser julgada daqui 10 anos. Não entrar em contato com ele só daqui a 10 anos. A cada 2, 3 meses, que o teu escritório tem uma automação para enviar para ele um informativo sobre como esse processo está andando. Está concluído, está parado, está suspenso. Então, isso é muito importante. O cliente ele se sente valorizado. Ele quer você próximo a ele, né? Buscar mais qualidade do que quantidade. Então, estar atento. E uma coisa que eu não falei, que é uma dica também para quem está querendo começar a atuar no tributário, é uma área que eu também atuo e que está crescendo bastante, que é direito tributário para médicos, médicos e clínicas odontológicas, tá? As clínicas médicas e odontológicas, que elas possuem atendimentos que são equiparados a hospitais, por exemplo, dermatologistas que fazem a retirada dos névulos, né, dentro do consultório, que de alguma forma utilizam anestésico, eles têm direito a um benefício fiscal, que é a redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de 32% para 12% e 8%, respectivamente. Ah, mas o que isso acarreta, Francine? Uma redução de quase 70% na carga tributária. Então, por exemplo, ontem eu apresentei um planejamento tributário para uma clínica. Mensalmente, a empresa no lucro presumido pagou no mês passado 75 mil de tributos, entre tributos federais, municipais e tudo mais. Com a equiparação hospitalar, baixa para 25 mil reais. Então, de 75 mil para 25, ele fez uma economia de quase 46 mil reais mês. Então, eu não faço administração. Eu faço, dependendo da clínica, pedido administrativo na Receita, mas é uma tese judicial, tá? Praticamente 99% de ganho, de êxito. Tem que ter toda uma documentação, enfim. Aí vai para uma outra live, né, Ana? Mas A gente é uma pode dica. marcar uma live para falar exatamente sobre essa tese, que eu acho também que está Sim, super em alta. exato. Tá super em alta e é algo assim muito, muito legal, muito bacana para quem também quer começar a atuar aí com o tributário, também e olhar aí essa parte do direito médico, odontológico, do profissional da saúde, buscar tributos aí que envolvam essas carreiras. Excelente. Quero agradecer, doutora. Nosso papo foi incrível. Tenho certeza que o pessoal saiu daqui da live com vários insights sobre como atuar no direito tributário.
nós falamos de teses tributárias, eu queria comentar com o pessoal que aqui no cálculo jurídico a gente tem o cálculo das teses tributárias, a gente tem tese do século, a exclusão do ISS do PIS/COFINS, tem a exclusão da TUST, da TUJ, da base de cálculo do ICMS na conta de luz. Então, aliar ali o direito com a tecnologia é realmente uma forma excelente de ajudar ali o nosso cliente. Quero agradecer a doutora, foi excelente nossa conversa. Voltar mais vezes para a gente marcar um papo ali sobre outras, específico talvez, sobre teses tributárias alguma vez. Vai ser excelente, tenho certeza que o pessoal adorou, foi um prazer conversar com você. E relembrar o pessoal que todas as terças, às 11h57, a gente tem um encontro marcado aqui no Instagram do Cálculo Jurídico. Ana, quero te agradecer pelo convite, muito obrigada. Dizer para que quem quiser me siga lá nas redes sociais, Francine F. Gasparetto, eu posto bastante coisa aí sobre direito tributário. Agradecer a todos que participaram, as perguntas.